Isaías, capítulo 53. Devo de início dizer que a existência deste texto é um absoluto milagre de Deus. Você verá comigo palavras que foram escritas 700 anos antes da crucificação. Porém, aquele que escreveu parece que estava contemplando os atos no momento presente. A forma como isso veio a existir é um mistério muito acima da compreensão humana. Como é possível que Isaías, 700 anos antes da crucificação, pudesse descrevê-la como se estivesse lá, naquele mesmo ato? A única resposta que podemos dar é que esta é a revelação de Deus pela operação do Espírito Santo. Mas o texto, obviamente escrito em caráter poético, se você tem uma Bíblia mais moderna, você deve ter observado que o texto, na maioria das Bíblias modernas, está disposto como poesia, de uma maneira de estrofes. Isaías, de fato, era um poeta e ele profetizava usando de poesia. O texto nos revela algumas dimensões, queridos irmãos, por demais elevadas. Primeiro, quando fala daquele que foi crucificado, no capítulo 52, esse texto pertence naturalmente à parte seguinte, e veja como Jesus Cristo é descrito no versículo 13, Isaías 52, 13. Eis que o meu servo, é o primeiro nome que lhe é dado, procederá com prudência, será exaltado. Veja essas três expressões: será exaltado e elevado e muito sublime. No capítulo 53, versículo 2, Jesus Cristo é dito como um renovo e também como a raiz de uma terra seca. Ou seja, o que temos aqui diante de nós, irmãos, é o retrato profético de quem é o Filho de Deus. A dignidade de Jesus Cristo, exaltado, elevado e muito sublime. A própria vida, como diz o Evangelho de João, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Está aqui um renovo perante ele, e a raiz de uma terra seca. É uma figura, linguagem profética. Está falando de Jesus Cristo como aquele que é ele próprio, a vida. Mas em seguida, depois de destacar a exaltação, a glória, a dignidade de Jesus Cristo, o texto vai nos falar sobre o que foi feito dele. Então, tem algumas expressões que ganham mais peso quando a gente olha por esse olhar. O mesmo versículo 2 diz: olhando nós, primeira pessoa do plural, para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Quer dizer, nosso coração não o desejava. Versículo 3 fala de Jesus Cristo como desprezado, rejeitado, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, novamente desprezado, e o texto vai além para dizer: não fizemos dele caso algum. Mas, versículo 4, o final diz: aflito, ferido de Deus e oprimido. Você não vê um contraste entre esses conjuntos de palavras? Primeiro fala dele como renovo, como a raiz de uma terra seca. Eu fixo a minha atenção em exaltado, elevado e muito sublime. Mas por outro lado, por um lado, repito, exaltado, elevado e muito sublime, mas por outro lado, desprezado, rejeitado, oprimido, aflito. Que contradição é essa? A resposta, irmão, está nos versículos seguintes, que dizem, por exemplo, o versículo 5, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o que o profeta, e repito para ênfase, que eu não sei explicar como Isaías soube destas coisas tantos anos antes delas virem a acontecer, o que ele está nos descrevendo é uma pessoa incomum? Não. Uma pessoa perfeita. Veja o que diz o versículo 9, o final do versículo 9. Nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Ele está nos falando de uma pessoa perfeita, exaltado, elevado e muito sublime. Mas em contraste, note novamente, desprezado, rejeitado, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. O contraste aponta
para aquilo que o Filho de Deus fez por nós na cruz. O Senhor Jesus diz o versículo 10: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, direi eu para o estudante da Bíblia que está me ouvindo, que esta é a palavra-chave do capítulo 53. Nós cantávamos agora, a oferta pela culpa ele ofereceu. E é essa a verdade para a qual esta profecia aponta. O Senhor Jesus, o homem que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, exaltado, elevado e muito sublime, mas em contraste, desprezado, rejeitado, não fizemos dele caso algum. João traduz isso aqui com muita simplicidade. Ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Terá sido então em vão a vinda de Jesus Cristo a este mundo? A ceia do Senhor e o Natal olham para as mesmas coisas, ou melhor, para a mesma pessoa. Ao mesmo tempo que nós estamos prestes a celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nos relembrando do seu sacrifício por nós. Duas coisas em uma, a mesma pessoa. Ao dizer a palavra de Deus que ele foi rejeitado pelos seus, que ele foi desprezado entre os homens, está então dizendo que seu sacrifício foi em vão? Sabemos que não. O versículo número 10, eu chamo novamente a sua atenção para ele, diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando puser a sua alma por expiação do pecado, foi o que aconteceu na cruz. O Senhor Jesus ofereceu a vida dele em troca da nossa morte, a justiça dele em troca da nossa injustiça, a santidade dele em troca dos nossos pecados. Observe então, verá a sua posteridade. Veja o versículo 11 agora, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Está dizendo então, não terá sido em vão, não terá sido em vão o seu sacrifício. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E agora o versículo 12, por isso lhe darei a parte de muitos, é Deus quem diz. Com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Final do versículo. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Perfeito veio ao mundo, rejeitado pelos seus. Veio para o que era seus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, diz o versículo seguinte, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 11 e 12, para assim me expressar, é a síntese de Isaías 53. João capítulo 1, versículo 11 e 12, que acabamos de recitar, é a síntese de Isaías 53. Dizem os dois textos a mesma coisa. Veio para o que era seu, exaltado, elevado, e muito sublime. Mas os seus não o receberam. Não fizemos dele caso algum, nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido, rejeitado, desprezado, experimentado nos sofrimentos, aflito. Mas o meu servo, diz o Senhor Deus, justificará muitos. Levou sobre si o pecado de muitos. Então, entendemos o que João quis dizer. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu disse que a ceia e o Natal têm algo em comum, alguém em comum, sim. Ambas olham para o Senhor Jesus Cristo. Pense em Jesus Cristo, exaltado, elevado e muito sublime. Pense agora no que ele estava disposto a fazer por cada um de nós, ferido, oprimido, aflito. É por isso que aquele hino muito antigo diz: jamais se uniu tanta dor e amor. É isto que vemos no Calvário.
a troca que ele fez, a vida dele pela nossa morte. É isto que celebramos no Natal, porque celebramos Jesus Cristo. É isto que celebramos na ceia do Senhor, porque celebramos Jesus Cristo.